Hoje eu trouxe essa proposta de maquiagem em um tom mais opaco. Eu acho que essa maquiagem ela é bem elegante, ela traz esse ar de sofisticação. Tem tudo a ver para eventos, quando você precisa acertar sem roubar a cena. Às vezes o vestido ou a joia já chama bastante atenção. Então esse tom mate faz total sentido para esses momentos especiais. E qualquer dúvida pode me deixar aqui nos comentários. E eu vou ficar também muito feliz com seu like e seu comentário, tá bom? Aproveitem! Hoje o foco não é a pele, então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Eu hidratei a minha pele com o hidratante da Embryolice. Eu vou fazer uma pele bem levinha com uma base fluida, essa é da MAC Cosmetics Studio Radiance e a minha cor é a Neutro 2. Eu vou aplicar essa base com os dedos e depois dar acabamento com a esponja. Antes de dar o acabamento, eu já vou aplicar o corretivo cor da minha pele em pontos que são mais escurinhos ou que precisam de correção pontual. Agora sim eu venho dando acabamento, dando batidinhas com a esponja nos pontinhos que eu apliquei corretivo e também no restante da pele, para dar um acabamento bem delicado e bonito. Bases fluidas, elas são bem translúcidas, então elas não conseguem esconder todas as imperfeições do rosto. O ideal é você fazer uma correção bem pontual com o corretivo, se você ainda quiser um acabamento natural. Eu amo acabamento translúcido assim, quando eu tô querendo uma pele bem natural. Esses são os pontos de contorno no meu rosto e eu vou esfumar com um pincel chanfrado bem fofinho. Para blush eu vou usar o Lustre Glass Can Do My Shine. Eu vou aplicar bem no topo aqui das minhas maçãs e vou espalhar com a esponjinha. Isso aqui eu preciso mostrar para vocês. O acabamento de batom Lustre Glass é exatamente isso, ele traz um lustre para a pele, então esse blush ele fica com um acabamento bem viçoso, bem cremoso, fica muito lindo usar esse batom como blush. Vou aplicar o mesmo batom nos meus lábios já. Ele tem um acabamento vinílico, é muito bonito. Eu selei a minha pele com o pó translúcido da Laura Mercier e um pincel fofinho 402 da Real Techniques. Vou selar todo o contorno do meu rosto com um pó bronzer da Too Faced. E aí com a mão bem levinha eu vou aplicar contornando todo o meu rosto de novo. Mesmo bronzer com um pincel mais preciso, eu vou aplicar em toda a parte de baixo do meu olho. E nesse cantinho externo, eu já vou puxando, fazendo esse movimento, levando a sombra pra fora, acompanhando esse corretivo que a gente já tinha aplicado, dando esse lifting aqui no olhar. Então a intenção é levantar mesmo o cantinho do seu olho lá pra sobrancelha. Com um pincel bem fofinho de esfumar, eu vou aplicar em todo o côncavo, depositando mais produto aqui no cantinho externo. E se você não tem um côncavo marcadinho, pega desse cantinho aqui e acompanha aonde o seu olho abre. Você cria essa linha de côncavo na abertura do olho, então ela entra a sobrancelha e o limite aqui do seu olho. A intenção aqui é encostar nesse esfumado onde a gente subiu, sem deixar descer mais produto ali. Então você deposita mais produto nessa dobrinha e aí com o resto de produto você vai esfumando as laterais. Com o que sobrou do produto, pode trazer para o cantinho interno, sem depositar muito produto aqui, e faz um esfumado como se fosse do cantinho até lá o topo da sobrancelha e a lateral aqui do nariz. Mão bem levinha e bem pouquinho produto. Nós já começamos o tutorial do olho, mas a gente foi aquecendo esse rosto e usando o mesmo tom para criar essa profundidade no olhar, então fica um conjunto bonito quando você olha a pele e o olho. Agora com lápis preto ou marrom, esse é o Tattoo da Maybelline, eu vou fazer o cantinho externo aqui do meu olho, bem no finalzinho onde o olho acaba, até o início da bolinha do seu olho, bem pertinho da raiz dos cílios. E um pincel mais preciso também, pode até ser um menorzinho que esse, eu vou esfumar do cantinho externo pra dentro, então você faz esse movimento de esfumar do lado de fora trazendo pra dentro e do lado de dentro pra fora. Acho que eu já falei isso no outro vídeo, sem expandir muito esse esfumado, é quando você concentra, então você vai de dentro pra fora e de fora pra dentro, só esfumando mesmo as bordinhas desse lápis. Agora eu tô aplicando de novo mais um pouquinho aqui de produto perto da raiz dos cílios pra deixar esse esfumado mais intenso aqui na raiz
e aí esfumadinho na parte de cima, criando esse degradê bem bonito. Agora a gente vai esfumar uma sombra de transição, que não é nem esse fundo quente e nem esse preto, é entre essas duas cores. Pode ser um marrom mais frio, um marrom mais claro, um cinza, um tom entre essas duas cores que você aplicou. Para isso, eu vou usar essa paletinha que eu criei da MAC. Eu escolhi essas cores, esse marrom aqui que ele é mais frio, mas eu não sei o nome da cor, mas... E um pincel fofinho, eu vou trazendo esse produto na minha pálpebra móvel aqui, esfumando e esfumando também esse lápis que a gente aplicou, e você pode ir trazendo para essa lateral externa, esfumando também. Esfumo côncavo. Eu vou trazer esse marrom mais frio também para a parte de baixo aqui do meu olho, criando uma segunda camada de cor, fazendo essa transição também. Vou pegar um pouquinho de corretivo, aplicar aqui na minha mão, para sujar um pincel assim, linguinha de gato, nesse corretivo, sem pegar muito produto, tá? Tira o excesso. Eu vou encaixar bem nesse cantinho interno aqui do olho e vou arrastar um pouquinho de produto para limpar um pouco desse marrom. Então a intenção é não passar, ó, dessa linha onde o olho abre. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, tá vendo que tem uma linha naturalmente onde o olho abre? Então não passa dela, tá? E aí só aplica aqui nesse cantinho interno. E para esfumar pode ser com o dedo mesmo, só tirar essa marcação aqui. A intenção é criar uma camadinha mais clara de produto para a sombra fixar melhor. Pode até ser um fixador de maquiagem também. E agora, esse olho, ele já tá bom. Só que é aí que entra a diferença de um acabamento profissional. Eu vou pegar uma sombra pretinha e com um pincel bem pequenininho, bem delicadinho, eu vou dar outro acabamento aqui nessa raiz dos cílios, para deixar bem bonito e polido esse acabamento, evitando que qualquer espacinho fique sem maquiagem ou que fique um esfumado sem muita definição. Agora, com uma caneta delineadora, eu vou fazer o cantinho interno dos meus cílios. Então, o ideal é você olhar assim, lá com o espelhinho aqui, com a cabeça mais inclinada, e encostar mesmo na raiz dos cílios. Pode ser delineador em potinho, aqueles cremosinhos, ou essa caneta também delineadora, fazendo todo o contorno aqui interno dos seus cílios. Essa base, ela dá um efeito de cílios postiço quando ela tá bem pretinha e a gente aplica a máscara de cílios. Então é muito bonito esse efeito, fica um efeito mais contínuo mesmo dos cílios, sem ficar aquela bordinha branca. E aí, com a caneta na lateral, assim, eu vou dando carimbadinhas bem na raiz dos cílios, que a minha intenção não é fazer um delineado, é só pintar a raiz dos cílios mesmo, deixando um acabamento aqui. E agora sim, se você quiser, você faz o puxadinho aqui do gatinho. Uma dica que eu dou é você apoiar o seu cotovelo ou a sua mão em alguma superfície. Eu gosto sempre de apoiar perto do queixo. Segura na pontinha da caneta, deixa a ponta bem levinha. Você vai só carimbar. Então, imagina aqui, ó, o finalzinho do olho, indo lá pra sobrancelha, você vai carimbar aqui. É isso. Agora você vem dando o acabamento. E pra dar o acabamento, apoia o minguinho e com a mão bem levinha, você pode dar mais uma puxadinha aqui. E eu gosto ainda mais de puxar com a unha. Aí você vai corrigindo o que é que tem que ser corrigido. E esse é o delineado, mas ele foi o toque final, assim. Esse olho mesmo aqui, sem o delineado, ele já tá um esfumado bem bonito e suficiente se você não se sentir segura pra fazer esse cantinho mais puxadinho. Vou fazer o outro lado de novo, só pra vocês aprenderem de uma vez. Vou fazer o outro lado de novo, mas se vocês quiserem pode pular essa parte. Então apoio.
agora eu vou aplicar Curvax e máscara de cílios. Tô passando máscara de cílios bem estilo Kardashian, porque a Kim, ela tem bastante máscara de cílios nos cílinhos de baixo. E é uma coisa que eu não tinha muito costume de fazer. Mas eu gosto, às vezes, pra dar um acabamento mais bonito, sabe? Mesmo sem aplicar muita sombra, só de aplicar máscara de cílios já dá um efeito mais dramático, assim. Borrou esse cantinho, então com a escovinha limpa eu vou dar uma esfregadinha aqui. E aí some, realmente. É ótimo pra limpar. Vocês já devem saber, mas é muito bom limpar borrão de rímel com essas vassourinhas. Espera secar e aí depois você só varre, fica perfeito. Eu achei que eu desci muito marrom aqui, então eu vou dar uma limpada com a esponjinha. Só pra dar um acabamento também mais bonito. A escovinha que eu tava na mão, eu já vou limpar a minha sobrancelha. A gente vai aproveitando, entendeu? Os utensílios aqui. Mas eu vou fazer primeiro a máscara de cílios que eu já tava fazendo. Eu tento seguir uma ordem, uma coerência. Vou aplicar essa... Nossa, como falar isso? Sumptuous Extreme da Estée Lauder. É uma máscara que eu gosto porque ela é bem pretinha, ela dá volume. Eu gosto do efeito dela porque fica natural. Então eu acho que pra esse olho é o que eu tô buscando. Algo mais elegante, assim, sem chamar muita atenção na máscara de cílios. Se eu aplicar uns cílios de volume aqui, um rímel de volume, como eu tenho bastante cílios, vai pesar muito essa maquiagem. Então eu quero algo mais natural mesmo. Eu tô sentindo falta de aplicar um pretinho emendando esse gatinho aqui com os cílios de baixo. Isso aqui é uma opção, tá? Você não precisa fazer. Mas eu acho que vai alongar um pouquinho mais esse olho. Só um detalhezinho mesmo, que eu acho que faz a diferença. Só no cantinho externo, se você for fazer. Eu gosto também de aplicar sombra em cima do delineado aqui em cima. A sombra preta, ela é pra dar acabamento, tá? Eu não acho que você deva fazer o esfumado com a sombra preta, porque vai ficar muito pesado esse olho. E a gente tá buscando um acabamento mais clássico, né? Então é só pra fazer o acabamento mesmo, deixar mais intenso este delineado. O olho ficou assim. Eu não vou passar lápis, nem marrom e nem branco. Eu acho que eu já consegui o resultado que eu queria. Um olho clássico, não muito pesado, que faz essa transição assim do clarinho pro escuro. E as minhas sobrancelhas, já tô com o gelzinho da Benefit na mão. Eu vou só dar uma levantadinha aqui nos fiozinhos, porque eu gosto desse efeito, mas eu não vou nem preencher hoje, porque quando eu faço o meu olho mais delineado, eu gosto de quebrar assim com a base ou a sobrancelha o contraste. Então eu dou uma quebra no contraste, trazendo naturalidade nesses pontos, assim. Então é por isso que eu gosto sempre de pensar no olho ou na boca como foco principal, e aí é a partir daí que eu penso na sobrancelha, na pele, no blush, porque senão fica tudo muito pesado, sabe? Vou fazer um contorno bem sutil no meu lábio, só pra valorizar aqui, dar um voluminho a mais. Estou finalizando com o gloss, esse é da MAC Lip Glass, a cor é Pleased to Be Here, é lindo, tem essa cintilância, bem bonito, bem confortável também. Acho que tá faltando um blush mais iluminador aqui, que eu não apliquei blush em pó nem iluminador, então eu vou aplicar o de praxe da Dior mesmo. Gosto de trazer esse rosinha também pro nariz um pouquinho. Olha o poder que essa maquiagem traz. Ela é uma maquiagem super elegante, clássica, e ela traz esse ar, assim, de sofisticação mesmo. Eu acho que esse cantinho mais pretinho, assim, ele dá o checkmate mesmo.
E é super chique essa proposta mate, mais opaca. É o tipo de maquiagem que você, de novo, pode participar das festas de final de ano, das formaturas, casamento, que agora tem muito, né? Acontece muito em dezembro. É uma maquiagem bem festiva, bem elegante. E eu trouxe hoje uma proposta mais opaca. Mas eu acho que vai muito da ocasião também, o que você quer, dependendo da roupa. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem modificações, me deixa nos comentários, fala comigo também no Instagram, que eu vou ter o maior carinho e prazer do mundo em ajudar vocês, tá bom? Então é isso, se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve, pode comentar aqui também, vou ficar muito feliz, tô começando agora, então é super legal essa comunidade que a gente tá construindo juntos. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!